Então, meu nome é Ricardo Lopes. Estou aqui no LAC há cerca de 4 anos. Sou ceramista. Uma das coisas que já faço há bastante tempo. E tenho um percurso um bocado sui generis, quer dizer, todos os percursos são sui generis, não é? Eu tenho uma formação em Biologia Marinha, eu venho da Biologia, da Ciência. Dá jeito para algumas coisas na parte da cerâmica. Sempre achei que era importante conhecer bem assim, a natureza dos materiais e que algumas coisas, alguns conceitos perdem força se uma pessoa não tiver conhecimento sobre a natureza dos materiais. Quando falamos de uma coisa tão plástica como a cerâmica, dá jeito saber algumas coisas sobre o que se passa no forno. Eu percebi que não era o que eu queria fazer, comecei a trabalhar com barro, comecei por mim, autodidata, depois comecei a fazer formações, acabei o curso de Biologia Marinha, entrei no Sencal, era o que me interessava, era um conhecimento mais técnico, know-how, e depois percebi que queria aprender mais, então andei um bocadinho pelo mundo inteiro a aprender técnicas específicas que me permitissem trabalhar com conhecimento de causa. Portugal é um país de barro vermelho e eu interessava-me também trabalhar com outras pastas. É engraçado que dei a volta que dei para chegar à conclusão que as peças têm mais força se eu trabalhar com aquilo que tenho à minha volta. E então depois de trabalhar com grês no Japão e com porcelana na China e com terracota na Índia, volto para Portugal e tenho noção de que o que eu quero é trabalhar com o barro vermelho. Há um oleiro famoso, o Soji Hamato, que eu falo muitas vezes nas aulas, que disse um dia que as peças têm mais força quando se trabalha com os materiais da zona envolvente. Ora, esta história dos materiais é uma coisa que atravessa um bocadinho o meu trabalho. Eu quis saber tudo sobre as atmosferas, sobre as pastas, sobre as técnicas, para poder escolher, não é? É por isso que eu falo nesta importância do conhecimento dos materiais. Numa coisa como a cerâmica, interessa saber que se eu fechar um bocadinho a chaminé, que aquele vidrado que tem cobre vai ficar vermelho em vez de verde. Isso interessa-me. Mais do que comprar vidrados já feitos e utilizá-los. Se eu tivesse que falar um bocadinho do conceito, não sei se há alguma coisa suficientemente condutora ao longo deste tempo todo, mas uma das coisas é sem dúvida o da relação. Interessa-me expressar relações entre coisas, relações entre partes, relações complementares ou não, mas de um ponto de vista mais simplificado, interessa-me esta noção de que uma pessoa só compreende verdadeiramente alguma coisa na relação com outra. E o meu trabalho anda muito à volta disso. Talvez seja o meu statement. Eu sou uma pessoa que vem do know-how para a desconstrução. O contrário não faz sentido, para mim. Eu gostava um dia de conseguir que as matérias-primas se expressassem através de mim. Eu sei que isto é muito difícil. Porque há sempre um eu, não é? Que interpela a matéria, que se serve da roda ou de um tec, mas idealmente seria isso. É como se eu precisasse de meter camadas para tirar. Ou seja, é engraçado quando uma pessoa vê um oleiro trabalhar no Japão e percebe que ele põe os dedos da mesma maneira que um oleiro do outro lado do mundo. Há uma coisa que é universal nesse gesto, no tratamento. Então, interessou-me saber coisas sobre os gestos. Interessou-me perceber, mais uma vez, na relação, como é que uma determinada cultura se apropriou dos materiais que a geologia daquele lugar torna de ocorrência natural e fez refletir essa identidade.
os chineses desenvolveram a porcelana 1500 anos antes na Europa se trabalhar com porcelana, não foi só por causa daquela forma de olhar para o mundo mais introspectiva. Foi porque os solos, naquela zona do mundo, tinham matérias-primas que se podia utilizar para fazer cerâmica de alta temperatura. Portanto, eles desenvolveram um conhecimento empírico bastante antes do resto do mundo. Depois, conseguiram fazer refletir essa forma de olhar para as coisas. Na Índia, eles trabalham com terracota. Terracota é o que existe, é o que é natural, é o que é barato, é o que está por todo lado. Há um bairro em Nova Delhi, que é a Colónia dos Oleiros, que é como se tivesse sido todo feito de barro. A naturalidade com que os oleiros na Índia, em África, na China, falo dos sítios que eu conheço, usam os materiais que têm à sua disposição, é também uma ferramenta. É isso que eu quero dizer, é uma ferramenta. E daí a história de trabalhar com o que está à minha volta. Perceber como cada cultura conseguiu fazer refletir essa especificidade, essa idiosincrasia, é o que eu utilizo como ferramenta para fazer refletir a minha. Ainda que isto, por paradoxal que pareça, signifique, no fundo, querer não refletir nada porque eu gostava que os materiais se expressassem através de mim. A minha forma de trabalhar precisa daquela legitimidade do know-how, do saber fazer. Ou seja, eu chego ao Marcel Duchamp, põe o urinol e a partir daí a ideia é o que conta. Num meio como a cerâmica, não. Porque, como eu dizia, pode ser uma ideia brutal, mas se o barro está mal cozido e aquela desconstrução se fragmenta ao fim de algum tempo, ou se eu queria jogar com uma determinada cor, mas não consigo criar esse vidrado, o conceito desestrutura-se e perde força. Então, pegando nisso, é um bocado como a história do Picasso. Picasso chegava às olarias em Valoris, agarrava numa das milhares de peças que os oleiros faziam e desconstruía de uma maneira que só o Picasso sabia fazer. Havia um ímpeto ali de se apropriar de uma coisa que já tinha uma existência própria, há uma estética própria na cerâmica, há uma linguagem própria, que eu acho que é importante conhecer, daí também ter querido abrir a cabeça, e a partir daí há um Picasso em interferir naquilo. Eu quis ser também a pessoa que sabe fazer o que depois se desconstrói. Eu, quando penso naquilo que vou fazer lá à frente, há duas coisas em que tenho que fazer acontecer. Uma é a questão da escala. Não é só aquela coisa do maior é mais impactante e não sei o que, não. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi adaptar um método de amostragem biológica que eu fazia de biologia marinha quando estudava peixes e consegui, para um instrumento musical de percussão, consegui fazer as notas todas. Ou seja, eu consegui fazer quase um piano, uma oitava, 12 notas diferentes. A partir da relação entre a distância de um buraco ao outro, o diâmetro, pasta, uma data de coisas. E eu um dia gostava de tornar isto uma coisa monumental. Eu gostava de conseguir fazer uma peça para ser tocada por várias pessoas, integrando essa amostragem que eu tenho de como um determinado volume vai produzir uma determinada nota. A outra coisa que eu gostava mesmo de fazer era conseguir ser tão livre como o meu filho de 2 anos agora consegue ser quando eu lhe passo um bocadinho de barro para as mãos. Eu reconheço ali coisas que lhe saem intuitivamente. Então eu gostava mesmo de conseguir despir-me de toda a quantidade de informação, a maior parte dela desnecessária, que nós vamos acumulando ao longo do tempo. E, para além desse know-how, ser verdadeiramente livre a partir dele, desconstruindo coisas muito rapidamente. Já é um bocadinho o que eu estou a fazer. Tentar reconhecer traços de alguma coisa interessante em rachas que aparecem, em cotoveladas que eu dou numa peça que está a secar, ou
Não é o wabi-sabi, não estou dentro do wabi-sabi, tenho muita simpatia pelo wabi-sabi, essa beleza do irregular que me fez querer perceber de onde é que vinha. Não é lá está, voltamos à história das ferramentas, não é? O know-how como ferramenta. Eu não procuro uma estética japonesa, tenho grande simpatia pelo conceito desenvolvido pelos japoneses de desconstrução da simetria, embora tivesse sido desenvolvido dentro daquilo que é a cerimónia do chá, não é? Simplesmente porque os mestres da cerimónia do chá começaram a achar mais interessante as peças que eram irregulares, de alguma forma imperfeitas e rústicas, porque estavam mais em sintonia com a atmosfera da cerimónia do chá, e se criou uma forma de olhar para a vida, e até na arquitetura japonesa existe isso, é o wabi-sabi. Essa desconstrução, a partir do reconhecimento de pequenas nuances, acontecimentos, é outro dos meus destinos. Pelo meio, provavelmente vou-me dividir em muitos outros, mas gostava de chegar a essa liberdade.